Som. Paz, irmãos, boa noite. Vamos nos colocar em pé. Som. Eu vou ler um versículo, uns 2 versículos e fazer uma oração, pedindo a Deus para que possa nos orientar nessa noite. Atos 2 vai dizer aqui no primeiro versículo: e cumpriu-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordantemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar novas línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Esse momento do Atos 2, nós devemos procurar cada dia viver mais. A reunião entre amigos e parentes, a união, a nossa reunião para que possamos falar do Senhor. E desde que o Espírito Santo foi concedido a nós podemos sentir Ele cada dia mais. Então que nós possamos dar essa liberdade para o Espírito Santo trabalhar em nosso coração, nas nossas mentes, para que nós possamos entender mais a Sua palavra, para que nós possamos saber mais buscar Ele cada dia. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por esse momento tão maravilhoso que nos reunimos aqui para falar em Seu nome, para sentir a Sua presença, para te adorar. Que cada dia mais nós possamos, Senhor, saber praticar mais de Ti, nos aproximar mais de Ti. O Seu amor nunca mudará e nunca nada será igual a Ele. Então, independente das minhas ações, o Seu amor continuará o mesmo para nós. A diferença será que a minha distância dele tem que cada dia ser mais próxima, que eu possa buscar esse amor e estar cada dia mais perto dele, em nome de Jesus. Te agradeço, Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, Deus, Te adoramos. em espírito, Em espírito, em verdade, em verdade, te adoramos.
difícil a gente até compreender, né? O amor de Deus. O que é que pode igualar ou diminuir ou aumentar o amor de Deus? Nada nesse mundo, nunca vai mudar. A diferença é a nossa atitude, as nossas ações que pode nos afastar desse amor. O amor de Deus sempre vai estar lá, sempre vai ser igual. Você erra, você acerta, você faz o bem, você faz o mal, mas o amor de Deus nunca muda. O amor de Deus sempre será tão grande que incomparavelmente nada vai acontecer. Nada vai poder subtrair ou aumentar esse amor. A diferença é o tanto que você se aproxima desse amor e o tanto que você se entrega a ele. E é por isso que nós viveremos esse reino tão maravilhoso. Deixa cessar, Senhor, o teu reino, Pai. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, As mãos se levantam. Pra te adorar, Senhor. pra dizer que tu és o Senhor, Pra dizer que tu és o rei. pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, As mãos se levantam. pra dizer que tu és o Tu és o rei, rei. dizer que tu és o Senhor. Os reinos se
possa alcançar os nossos corações cada dia mais. Que os nossos corações possam sentir essa bondade maravilhosa que nós temos em Ti. Que nós possamos dar essa liberdade ao Senhor, para que essa paz interior, esse amor que nós possamos sentir de Ti, possa ser cada dia mais fervoroso, maior em nós, para que nós possamos também, Senhor, espalhar isso para outras pessoas e para outras nações, para que não fiquemos só aqui, Senhor, para que nós possamos, Senhor, ir adiante, para que nós possamos ir além, Senhor, para que nós possamos ir além do pouco que nós estamos fazendo, para que nós possamos fazer todos os dias, para que faça diferença na vida de todas as pessoas que nós conhecemos, daqueles que não conhecemos também, em nome de Jesus, Pai. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em Suas mãos, desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus.
remanescente glorificará o Senhor. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Boa noite, irmãos, com a paz do Senhor a todos. Novamente Deus tem nos dado esse grande privilégio de nós nos encontrarmos na sua casa de oração para nós o louvarmos, né? Nós somos criados para louvarmos o nosso Deus. Por isso que a vida de cada um de nós só faz sentido quando nós nos dedicamos em louvar ao Senhor. E agradeça sempre ao Senhor por esse privilégio, né? Como salmista, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Esse é o melhor lugar para nós estarmos, né? Ontem nós deitamos, dormimos, hoje pela manhã acordamos, porque o Senhor nos sustentou, o Senhor nos trouxe, né? Novamente, estivemos pela manhã numa escola muito boa, na explicação sobre o livro de Jonas, tivemos uma EBD muito boa, e agora novamente estamos na casa do Senhor. O Senhor tem nos trazido para este lugar. Com certeza, nosso Deus tem uma palavra de consolo, de incentivo para cada um de nós que está nesta noite. Além de nós nos reunirmos aqui, não necessariamente para buscarmos, né? Mas sim para oferecermos um culto ao nosso Deus. Porque como foi bem cantado, nosso Deus, Ele é fiel. E Ele tem suprido as nossas necessidades. Hoje nós vamos falar de fidelidade um pouquinho, né? Um curto tempo sobre mais esta parte do fruto do Espírito Santo, sobre a fidelidade. Mas isso com relação às nossas vidas, que da parte do nosso Deus, nós sabemos da fidelidade dEle, não é? Já tem sido comprovado na vida de cada um de nós. Irmãos, nós temos algumas atividades, e depois eu vou colocar no grupo da igreja também, eu costumo colocar no grupo da igreja e também no Gera Jovem, para os irmãos poderem acompanhar melhor. Às vezes são muitas atividades, não é? E se nós apenas anunciarmos aqui, talvez fique um pouco difícil para os irmãos lembrarem. Mas essa semana, irmãos, nós teremos muitas atividades, tá? Terça-feira, quero convocar toda a igreja para nós estarmos lá na casa da nossa irmã Marinês. Vamos juntos lá louvarmos ao nosso Deus e falar do grande amor do nosso Deus a todas aquelas pessoas que normalmente ela convida, tá? Terça-feira. Quarta, estaremos aqui às 19h30 para um momento de oração. Irmãos, na quinta, desde a quinta-feira, o pastor Gildo, ele tem convidado, essa semana, o final dessa semana, estarão comemorando o 18º ano aí de organização, no aniversário da igreja. Eles estão nos convidando. Então, como nós vamos ter atividade no sábado e no domingo, eu quero convocar toda a igreja para nós estarmos, tá? Pelo menos um desses 2 dias, quinta ou sexta, os irmãos que puderem nos 2 dias, poderão estar. Eu fui convidado para trazer a mensagem na quinta-feira, então quinta-feira próxima, tá? Então, que Deus continue a abençoar os nossos irmãos lá da Igreja Assembleia. Já temos participado com eles em algumas programações. Eles também têm participado conosco, né? É bem pertinho aqui. Então quero convidar os irmãos para representar, tá bom? Na quinta, quem puder, quinta e sexta, estará lá, ou um desses 2 dias, tá bom? Que Deus esteja nos abençoando nessas atividades. E no sábado, irmãos, já a partir de umas 10 horas pela manhã, estaremos todos reunidos. Nós temos muito trabalho para realizar aqui, tá? Tem limpeza, tem arrumação, tem bazar, tem pintura, não é? E no finalzinho da tarde, comecinho da noite, já vamos deixar tudo preparado para nós fazermos aqui uma fogueira de confraternização.
E aí alguns irmãos estarão trazendo algo para participar, né? Nesse sábado, dia 8. Eu queria saber da nossa irmã Elza se quer reforçar alguma orientação, ou mesmo a nossa irmã Rose pode reforçar. Muito bem, então está aí o aviso dado, nós vamos reforçar aí no grupo para os irmãos poderem participar, tá? Irmãos, nesse sábado, foi ontem, né, pela manhã, aconteceu um café aí na Igreja Batista Vila Antonieta. Nosso irmão Roque pôde representar a igreja, convidei outros irmãos para estarem também representando, e eles falaram do lançamento, né, desse seminário Batista Livre, e tem um cartaz ali com informações, os irmãos poderão visualizar. Nos bancos também nas cadeiras foram deixados aí algumas desses folders, né, para os irmãos visualizarem aí a orientação, e eles querem começar ainda em agosto, então tem toda a orientação. Mais alguma dúvida, poderão ligar no primeira semana de agosto, segunda semana de agosto, né? Certo. Muito bem. E a igreja que conseguir 10... Isso. Da Vila Antonieta, que eles têm toda uma estrutura, todo um espaço físico ali, já adequado para as aulas, né? E as igrejas que conseguirem 10 alunos, né, o 11º recebe uma bolsa gratuita, né? Tá bom? Então os irmãos orem nesse sentido, veja aí os módulos, né? Pegue informação, os irmãos que puderem, quiserem fazer ali este curso bem próximo, né? Então está aí e... tem essa participação da nossa associação, a Bansul, né? Então já se verificou a seriedade, e pastor Marcos também já foi professor lá na Teológica em Perdizes, né? Foi no Brooklyn também, então ele tem todo o conhecimento, toda a experiência, e já analisou que é algo maravilhoso para as igrejas aproveitarem, tá, irmãos? Então os irmãos receberam, só verificar aqui todas estas orientações. Então esses avisos que eu tinha de deixar. Isso. Então hoje está bem prático, né? Com esse QR Code, os irmãos colocam a câmera do celular, então vem toda a informação para a matrícula, tá certo? Então está aí, irmãos, algo útil para as igrejas. Muito bem, damos aviso sempre no início, não sei se mais alguém tem algum lembrete para ser feito nesse momento. Não temos. Outras informações, conforme elas vão chegando, nós vamos passando aí para os irmãos. Fiquem sempre atentos aí nas informações que colocamos no grupo da igreja e às vezes nos nossos encontros também, tá? Todas as programações, irmãos, nós precisamos da participação dos irmãos, que eu costumo dizer que o espaço físico está aqui, né? Ele está aqui imóvel, né? Nós fazemos a diferença nas programações. Você faz
a diferença. Claro que, em primeiro lugar, a direção e a capacitação do nosso Deus, mas todas as programações nós precisamos da sua valiosa presença, além de suas orações também, tá? Então, que Deus assim nos abençoe. Irmãos, eu quero fazer a leitura, primeiro aos Coríntios, no capítulo 11. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Quero convidar para nos ajudar aqui na entrega dos elementos, nossa irmã Miralva e também a nossa irmã Débora, para virem aqui à frente. Nós vamos fazer a leitura. Logo em seguida eu vou pedir para nossa irmã Miralva orar. Os irmãos que puderem ficar em pé, nós vamos ler primeiro aos Coríntios, no capítulo 11, um texto bem conhecido, dos versos 26 até verso de número 30. O que nos diz aqui a palavra do Senhor. Primeiro aos Coríntios, no capítulo 11, versos 26 a 30. Diz assim: porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Nossa irmã Miralva. Soberano Deus, em nome de Jesus, ó Pai, te colocando diante da Tua presença, para te agradecer, ó Deus, por esse privilégio de estar aqui na Tua casa. Obrigado, ó Pai, por estar de encontro, ó Deus, com cada um que faz parte, ó Deus, dessa Tua igreja, abençoando cada vida, ó Deus, fortalecendo e dando o conhecimento cada dia mais da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por essa sede que nos servir, ó Deus, que o Senhor veio de encontro com cada vida, que cada vida possa, Pai, receber o Teu sangue, o corpo, ó Deus, para que possa se alimentar espiritualmente, ó Deus, e possa te servindo cada dia mais e melhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Os irmãos podem sentar. E o nosso Deus tem deixado duas ordenanças para a sua igreja. E as duas ordenanças nós temos o exemplo na pessoa de Jesus Cristo, né? Que é o nosso mestre por excelência, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Uma ordenança é o batismo, que logo após a verdadeira conversão, nós passamos pelo batismo, que simboliza morte para o mundo e vida para Cristo. E a segunda ordenança é a ceia do Senhor, que o Senhor nos orienta que nós a celebremos até que Ele volte. É um memorial da morte de Cristo. Então, nesse momento nós vamos iniciar entregando já os dois elementos aos irmãos, que vão pegando, né? Tá bom? Então podem já entregar. Que Deus assim abençoe esse momento também. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma dada, um pouco de vinho. Ele me deu unção,
diz pra glória, sangrou no madeiro por mim, em quem meu não salvou tudo. Ele me deu um destino, uma chave, um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e tirou o medo. As sandálias pra suportar o medir. Pôs um anel em meu dedo e tirou o medo. Novas sandálias dos que estão participando, ficou alguém sem pegar? Está sendo entregue aqui, né? Para os irmãos que estão nos instrumentos. Mas se mais alguém só fazer um sinal, possa ser levado até você esses elementos, né? Para que você possa participar da ceia do Senhor. Nós vamos convidar então os irmãos para se colocarem em pé novamente. E nesse momento nossa irmã Débora estará orando ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse momento no qual estamos aqui reunidos como uma família, Senhor. Um corpo, ó Deus, que juntos estamos glorificando e exaltando e relembrando, Senhor, o maior sacrifício já feito na face desta terra, Senhor, que foi a tua entrega, Senhor, pelas nossas vidas, ó Deus. Que esse momento, Senhor, seja relembrado nas nossas vidas todos os dias, Pai. E que esse momento, ó Deus, que estamos aqui hoje reunidos, ó Deus, possa ser a restauração, Senhor, para uma semana, para um mês abençoado, ó Deus. Lembrando do teu sacrifício e adorando a Ti em espírito e em verdade e com os nossos atos de amor, Senhor. Restaura nossas vidas todos os dias, ó Pai, para sermos igual a Ti, em nome de Jesus. Irmãos, tomando o pão, ele diz: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Tomai e comei. E o cálice é o cálice da nova aliança que firmamos com Deus através de Jesus Cristo, só através de Jesus Cristo. Em memória de Cristo, comamos e bebamos. Amém, louvado seja o nosso Deus por esse grande feito. Os irmãos podem se sentar enquanto os cálices são recolhidos.
finalizando esta parte da celebração da ceia do Senhor. E enquanto os cálices estão sendo recolhidos, há um louvor separado para as contribuições, né? Então podemos cantar enquanto nós cantamos esse louvor separado aí já para as contribuições. Traga o seu dízimo e a sua oferta e coloque aqui à frente. Não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, eu só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde eu irei, diz Senhor, pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, eu só tenho você, Deus. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Vamos orar pelas nossas crianças. Esse irmão estará levando. Não esquecendo, irmãos, dia 23 de julho, nós teremos um domingo todo dedicado, né, para alcançar as crianças. Desde a manhã, que estaremos aqui reunidos, cantando e fazendo convites. E à noite, às 18h30, teremos a presença do pastor Enio, com aquele, né, com os bonecos. Será imperdível. Então os irmãos orem, convidem outros. Será um dia maravilhoso. E venha cedo para você encontrar lugar, tá? Porque senão corre o risco de você ficar em pé nos cantos aí, tá? Mas será uma preocupação boa, né? Nós vamos orar pelas nossas crianças. Ore por esse dia 23. Dedique-se, já vai convidando, pode convidar adultos também, porque o trabalho que ele realiza é para crianças desde o seu nascimento até 100 anos, passando aí, né? A mensagem é sempre oportuna. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos gratos pela presença dessas maravilhosas crianças. Pedimos por elas, ó Deus, o seu desenvolvimento, o seu crescimento, sejam pautados na Tua Palavra. Ó Deus, proteja-as neste mundo e neste tempo tão cheio de perigos. Ó Deus, proteja, cuida cada uma delas. Dos pais, ó Deus, cada um de nós que tem incumbência na educação, para que nós assim o façamos de acordo com a Tua Palavra. Abençoe as irmãs que têm a responsabilidade de estarem com essas crianças. Sustenta, ó Deus, dirija, capacita cada vez mais. E nós pedimos por esse grande encontro do dia 23,
para que seja glorioso, seja honra para o teu nome. Muitas crianças, pais, ó Deus, possam ser alcançados nesse dia. Nós assim intercedemos por todos em nome de Jesus. Amém. Sim. Então pode ir, Deus abençoe. Irmãos, quero parabenizar nossos irmãos da equipe de louvor. Separaram louvores, que falam realmente da fidelidade do nosso Deus. Como falamos no começo, da parte do nosso Deus, nós não precisamos cobrar e ainda esperar que Ele use de fidelidade, porque sempre Ele tem usado de fidelidade. Fiel é o nosso Deus. Mas quando Ele assim nos alcançou e o Espírito Santo passou a fazer morada nos nossos corpos, o fruto do Espírito Santo também tem a fidelidade para nós externarmos, praticarmos, vivenciarmos das 9 virtudes, não é? Hoje estamos, creio que falando a 7ª, e nosso irmão Wallace vai ver alguém para falar sobre mansidão, domínio próprio. Estaremos terminando essa série de mensagens. Mas veja que o fruto do Espírito Santo precisa ser verificado e constatado por cada um de nós que ele é completo. Só pode ser completo, não é? Quanto às obras da carne, está no plural. Mas o fruto do Espírito Santo, ele está no singular, e ele deve ser visto em todas as suas virtudes, de fé, de mansidão, de bondade, amabilidade, como outras versões têm trazido, de paz. Tudo precisa ser verificado no nosso modo de viver, no nosso dia a dia, como uma característica, como uma prova de que fomos alcançados por esta obra redentora, fomos transformados, nos tornamos novas criaturas e o nosso corpo realmente passou a ser templo do Espírito Santo. Irmãos, eu quero convidar a todos a abrir no texto de Gálatas, no capítulo 5. Nós vamos ler o verso 22. Vamos ler aqui Gálatas 5 e o verso 22. O que nos traz aqui a palavra do Senhor. Podem acompanhar assentados mesmo? Enquanto os irmãos estão procurando aí esse versículo, quero informar aos irmãos, no sábado passado, dia 24, aconteceu o concílio examinatório do irmão Rafael. Ele passou no concílio e ontem, dia 1º de julho, nós estivemos participando do concílio consagratório, aquele culto de gratidão ao nosso Deus, por ele ter sido aprovado, e é a Igreja Batista Vila Carmozina, na qual ele já vem atuando agora como pastor. Continuemos a orar pela sua vida, a vida da sua esposa, que a esposa está sempre lado a lado com o esposo, no ministério que ele exerce. E elas têm uma contribuição muito importante. Então, oremos pela nossa irmã Tatiane também, que Deus continue a abençoá-la, tá?
Gálatas, no capítulo 5, e o verso 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Vou ler também um pedacinho aqui do 23, que diz mansidão e domínio próprio, não é? Mas nós paramos aqui no verso 22, que traz então fidelidade. Irmãos, é muito importante que nós expressemos, através do nosso viver, a fidelidade. Uma vez que fomos alcançados, né? Pela obra redentora de Cristo, nossas vidas foram transformadas. Não tem como alguém, talvez, querer decidir, né? Fui alcançado pela obra redentora de Cristo, fui transformado, mas agora vou optar em apresentar este fruto ou não. Não tem como. É como se nós quiséssemos que uma árvore, né? Ou que chegássemos diante de uma árvore e perguntássemos para ela, né? Está aí você no tempo de dar frutos, agora escolha se você vai dar frutos. Ela está viçosa, ela está no tempo de dar frutos, e ela dará o seu fruto. A menos que aconteça alguma coisa que seja cortada, né? Nós já sabemos disto. Então isso quer dizer, irmãos, que o coerente, o esperado, vamos dizer até o óbvio, chegar bem nesse ponto mesmo, de umas palavras bem chamativas, né? É ver que nós expressamos as virtudes desse fruto, uma vez que fomos alcançados pela obra redentora de Cristo. Irmãos, ser fiel nunca será uma escolha fácil, mas sempre será uma escolha certa. Guarde bem esta frase, não é? Porque, irmãos, andar na contramão, parece que temos um empurrão de alguém para não usar de fidelidade. Quando nós decidimos vivenciar isso, expressar isto, como o próprio texto nos traz, nós enfrentamos lutas. Então, irmãos, não será fácil. Então, ser fiel, ou não tem sido fácil, né? Ser fiel nunca será uma escolha fácil, mas sempre será uma escolha certa. E o Salmo 119, verso 30, ele nos diz assim: escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus caminhos. Então, escolhi o caminho da fidelidade. Irmãos, no momento que nós fomos alcançados pela obra redentora de Cristo, nossa mente foi aberta, nosso coração foi alcançado. Naquele momento nós decidimos trilhar um novo caminho. E aí o Salmo que acabamos de anunciar, ele expressa bem esta verdade. O salmista deixa isso muito claro. E que cada um de nós possa deixar isso claro, nosso modo de viver. Então, o fruto do Espírito, uma virtude, entre outras que estamos apresentando, a fidelidade. Do latim fidelis, adjetivo ligado a fides, fé, boa fé, integridade. Fidelidade, pistis, termo do grego koiné, ocorre 243 vezes no Novo Testamento, sem contar com derivados ou variações. Aqui ele significa fidelidade, mas ele também significa dois outros termos, ou um segundo termo em português, que possuem a mesma raiz. Fides, termo latino, cognato de pistis, tá? A fidelidade pode ser representada pela simbologia das flores, na cor vermelha, como gérberas, tulipas,
crisântemos, rosas, entre outras, e representam o amor, a paixão e a fidelidade. A expressão wireless, fidelis, Wi-Fi, fidelidade sem fio, comunicação transmitida através de frequência de rádio ou infravermelho, que permite o acesso à internet estando o dispositivo móvel dentro da área de abrangência da rede. A expressão Wi-Fi é uma abreviação de Wide Fidelity, que significa alta fidelidade, característica de aparelhos de som que traziam o som de acordo com o som original. E aí nós vamos vendo o porquê desta palavra, né? E nós vamos fazendo esta comparação e trazendo isso como ensino para as nossas vidas, uma vez que nos apresentamos como novas criaturas, fomos alcançados, a expressão desta originalidade, a expressão do que nós declaramos do nosso interior, precisa ser conferido com aquilo que externamos, com aquilo que nós vivenciamos, com aquilo que nós praticamos. Irmãos, nós temos alguns versículos que nos falam da fidelidade. Veja, da parte do nosso Deus, como falei no começo, Deus é fiel, né? E é interessante, os irmãos já viram esta frase nos carros, às vezes ali, né, no vidro de traseiro, irmãos, Deus é fiel. E eu fiquei pensando, né? Eu gostaria de mudar esta frase para fiel é Deus. Parece que ela soa mais forte, né? Fiel é Deus. Pensa, irmão, se eu falar assim, nosso irmão Eliseu é fiel. Parece corriqueiro isto, né? Parece que ele toma essa responsabilidade diante de tudo que ele acerta para que ele cumpra. Mas, irmão, se eu disser assim, fiel é o Eliseu, parece que soa com mais força, parece que o significado, né? Ele é um significado diferente, porque vai destacá-lo. Quando falar assim, fiel é o Eliseu. Então veja como a frase, né, como ela é composta, como ela é colocada, ela pode dar um sentido mais forte. Então, o nosso Deus, Ele é fiel. Uma vez que fomos alcançados por Ele e transformados por Ele, nós somos moldados segundo alguns atributos que são considerados os atributos comunicáveis, como esses que nós expressamos, do amor, né? Da paz, da fidelidade, da mansidão, do domínio próprio. Nesse fato de termos sido alcançados por Deus, ao mesmo tempo somos moldados para que nós pareçamos a cada dia, a cada semana, a cada mês, o passar do tempo, pareçamos mais e mais com Cristo, tá? Então isso é muito importante, irmãos, que quando as pessoas olharem para nós, quando as pessoas nos ouvirem, quando as pessoas analisarem nossas atitudes, nosso comportamento, isso possa até sem palavras demonstrar Cristo nas nossas vidas. E eu creio, irmãos, que tenha sido isto, né, a base até para a criação daquela igreja ali em Bragança Paulista, Jesus Copy, uma cópia de Jesus. Que cada um de nós possa demonstrar isso bem claro. E agora, nesta virtude do Espírito Santo, entre outras que foram apresentadas, hoje falando da fidelidade. Irmãos, na 1 de Pedro, o capítulo 4, verso 10, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Irmãos, aí nos faz lembrar o fato e a incumbência de sermos
termos sido nomeados, né, como mordomos do nosso Deus. Mordomo é aquele que ele não detém os bens, mas ele administra. Então, o nosso Deus, o Senhor dos senhores, é dono de tudo, tudo pertence a Ele. Os céus, a terra, tudo pertence. E Ele nos coloca como seus mordomos. E o mordomo fiel administra segundo a vontade do nosso Deus, segundo a determinação do nosso Deus. Não é conforme a sua vontade, mas é conforme a vontade do seu Senhor. E aí é por isso que nesse versículo está de modo muito claro: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Como se nós olhássemos para uma grande prateleira ou estante de tudo quanto o homem necessita, para que de lá pegássemos e assim atendêssemos às necessidades. Então, também nesse sentido da fidelidade, como bons mordomos, como instrumentos nas mãos do nosso Deus, servindo cada um nas suas necessidades. E o Salmo 89, verso 33: mas jamais desmentirei a minha fidelidade. Esse termo tem uma expressão muito forte, irmãos. Jamais desmentirei. Como se houvesse a possibilidade de uma mentira. É verdadeira a necessidade da fidelidade. E o salmista reconhecia isto. Então, é uma força grande de expressão. Só tenho que expressar, eu só tenho que colocar em prática a fidelidade, que é algo próprio do meu interior. É algo próprio da minha nova natureza. Não tem como agir diferente. Então nós precisamos compreender que as virtudes do Espírito Santo, como falei no começo, né? É uma expressão natural, é óbvia, é esperado isto. Uma vez que fomos transformados, moldados, e alguém nos inspira, a pessoa da Trindade nos inspira para isso e nos capacita, para que nós possamos exercitar todas essas virtudes do fruto do Espírito Santo, como alguns já foram trazidos, e hoje falamos da fidelidade. O Salmo 25, verso 10: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. E aí expressa, irmãos, uma condição. É uma condição, irmãos, que nós não apenas entendamos que fomos alcançados e moldados com esta virtude da fidelidade, mas que assim quando nós exercitamos, quando nós praticamos, vem uma bênção grande para as nossas vidas. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Todas. Fomos alcançados por esta grande bênção por parte do nosso Deus. Irmãos, nós vemos na sua palavra que tudo quanto o Senhor tem expressado para nós como promessas, com o modo dele agir na nossa vida, sempre tem condições. Veja Deuteronômio 28, quando nos traz ali uma lista de conselhos para sermos abençoados, se faz necessário que obedeçamos ao Senhor. Ele não vai abençoar aquele que não obedece. Aquele que sabe o que dos princípios, dos estatutos, dos mandamentos, da vontade do nosso Deus e simplesmente não os obedece, não os pratica. Então o nosso Deus, ele põe em condições. Veja que na infinita graça, amor e misericórdia do nosso Deus, até no plano de salvação, há esta condição. O alto preço foi pago por Jesus Cristo ali na cruz. Preço que nenhum de nós poderia pagar. Mas ele tomou o nosso lugar ali. Há uma condição para sermos
alcançados por isso, para que se concretize a salvação. Necessário se faz abrir o nosso coração, nos arrepender, confessar os nossos pecados e receber a Jesus como nosso Senhor e Salvador, para de fato sermos alcançados. Veja que da parte do nosso Deus toda a providência, mas se faz necessário da parte do homem algo para ser feito, né? Esse passo de arrependimento, confissão, receber a Jesus como Senhor e Salvador. Então, irmãos, da parte do nosso Deus, tudo quanto Ele tem dado como promessa, como seu cuidado, como bênçãos para a nossa vida, Ele sempre coloca condições. E condições que são alcançáveis, que estão no nosso alcance, que são possíveis. E muitas delas são trabalhosas, são difíceis, mas nós alcançamos. Porque o nosso Deus nos capacita para tal. Então nós percebemos isso, irmãos, como se faz necessário e como é importante a fidelidade. E aí, irmãos, ser fiel é tido como uma obrigação social, talvez alguém poderia entender desta forma, e quando comparássemos com com a lealdade, ela é espontânea, leve, por se tratar de uma escolha pessoal. E aí a gente começa a analisar. Lembra quando nós falamos de benignidade e bondade? Quando se falou da benignidade, é uma qualidade do seu caráter, que agora na bondade é a expressão dela. É o praticar do que está no seu interior. E aí, quem monta esta frase chega a esse entendimento que a fidelidade seria uma expressão, seria o colocar em prática, né, a própria lealdade, que é uma decisão pessoal, né? Ela é espontânea, ela é leve. Então, por se tratar desta escolha pessoal. Então a fidelidade talvez poderia até se dar num combinado, num contrato, em algo que se decide, né? E a lealdade está no interior, está na qualidade do seu interior, no seu caráter, na sua personalidade. Por estar no seu interior, o leva à fidelidade, que é a prática, né, de tudo quanto é esperado. Ser fiel é ser constante e perseverante no bom comportamento. Irmãos, nós precisamos tomar essa decisão, né? De nós sermos constantes e perseverantes no bom comportamento, atendendo a todos os princípios que o nosso Deus tem determinado, ensinado através da sua palavra para as nossas vidas, tá? Que Deus assim nos abençoe, sempre nos capacite para que nós vivenciemos também a fidelidade, que é uma das virtudes do fruto do Espírito Santo. E volto a dizer, irmãos, tudo quanto o nosso Deus tem ensinado para nós é para o nosso próprio bem. Tudo. Às vezes até aquelas coisas que podem parecer, né? Deixa eu mencionar assim um outro fato. Quando a palavra de Deus diz assim: ame o seu inimigo, perdoe quem não te perdoa. A princípio parece, mas que mandamento pesado, né? Que princípio tão pesado, parece tão impossível. Mas quando você coloca isso em prática, quando nós colocamos isso em prática, traz um benefício tão grande, irmãos, uma paz tão grande. Irmãos, usarmos de fidelidade, no final do dia, nos dá aquela tranquilidade, nos dá aquele bem-estar, por saber, irmãos, que o Espírito Santo, ele se alegra com isto, e promove aquela alegria espiritual nas nossas vidas. Deus nos abençoe na aplicação da sua palavra. Eu gostaria de orar, e como agora é o pós-lúdio, né? Então os irmãos já podem ficar em pé, teremos então finalizando aí com o pós-lúdio, nós vamos orar, e de um modo geral lembrar de todos aqueles que estão enfermos, né?
Não vou citar nomes, são tantos que temos recebido até agora, que Deus os abençoe. Muito obrigado pela presença de cada um nesta noite. Que Deus possa dar uma ótima semana na sua presença. Soberano Deus, nós queremos agradecer pela Tua palavra, que um dia foi anunciada a nós. O Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo. A graça redentora nos alcançou, nos moldou. E nós, como um privilégio tão grande, recebemos o Espírito Santo, fazendo dos nossos corpos sua habitação, o seu templo. E essas virtudes do fruto do Espírito Santo hoje podem ser vivenciadas, vistas com clareza na vida de cada um daquele que é alcançado. Pedimos a Deus que neste ensino da fidelidade, sabemos que fiel é o Senhor, e o Senhor quer que nós pratiquemos esta verdadeira fidelidade, e é natural, pelo Espírito Santo que já habita em nós. Capacita-nos, ó Deus, a estarmos sempre atentos a isto. Oramos agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus, mas lembrando também dos nossos enfermos, que durante todos os dias da semana recebemos pedidos para orarmos por eles. Tu conheces cada vida, Senhor, aqui da Tua igreja e de outros, ó Deus, que de outras localidades têm pedido para nós orarmos. Colocamos todas essas vidas diante do Senhor, que em nome de Jesus possam ser alcançados e possam ser curados. Amém, Senhor. Amém. Então os irmãos do louvor podem vir. Paz seja convosco, irmãos. Os irmãos podem se acomodar. Primeiro, concluindo a mensagem, convidei o meu pai para vir cantar um louvor aqui. Pode vir aqui, pai. Um louvor bem conhecido que fala da fidelidade de Deus para conosco. Graça e paz, boa noite. É o hino Tu És Fiel, os irmãos sabem de cor. Acho que não tem na tela, né? Tu és fiel, tem? Ah, tá ótimo. Então vamos louvar. Se eu fosse pedir muito, pastor, para louvar esse hino em pés, nosso diafragma fica aberto, tá bom? O louvor sai com mais liberdade. Deus
louvor. Deus abençoe, Pai. Obrigado por participar desse louvor. Traz uma reflexão sobre a mensagem, sobre o quanto Deus é fiel a nós, e nós só podemos ser fiel a Deus porque Ele nos mostra como é fiel. O Espírito de Deus gera em nós a fidelidade. E o interessante, irmãos, antes do grupo de louvor seguir, essa semana eu coloquei algo na minha mente sobre esse tema, né, sobre a fidelidade. Refleti sobre a fidelidade essa semana. E é interessante que eu celebro casamentos. E é interessante que quando nós falamos sobre casamento, nós pensamos que algumas pessoas acham que o momento mais especial do casamento é a festa, né? Comer. Outras acham que o momento mais especial do casamento é a entrada da noiva, é o momento mais importante. Todo mundo liga a câmera, todo mundo quer ver o vestido da noiva, enfim. Mas o momento mais especial do casamento, irmãos, são os votos. Mesmo que haja um casamento civil, ele não tem uma comparação com o casamento público e para nós religioso, porque este tem votos. Votos é promessa, e dentro da promessa existe uma promessa de fidelidade. E só há casamento, irmãos, quando há fidelidade. Se não há fidelidade, não há casamento. Centenas de casamentos, de milhares de casamentos terminam por falta de fidelidade. Essa é uma promessa, irmãos, que torna um verdadeiro o casamento. Nós somos noiva de Cristo, que é o nosso noivo. E só há verdadeira comunhão e união com o noivo se houver fidelidade. Então nós precisamos ser fiel a Deus. Precisamos ser alguém, eu gosto da palavra fidedigno, que é uma variante da palavra fidelidade. Quer ser fidedigno? É alguém digno de confiança. Nós sabemos que Deus é digno de confiança, não duvidamos disso. Foi muito bem dito hoje pela mensagem do pastor. Mas a questão é, nós somos fidedignos? E às vezes é difícil de sermos fidedignos, mas o Espírito de Deus torna-nos alguém cheios de fidelidade, o fruto do Espírito em nós. Amém? Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor com mais esse cântico que fala sobre o quanto Deus é fiel a nós. Glória a Deus. Agradecer também a presença do Fernando. É bom te ver por aqui. Faz tempo, estava com saudade. Você está bem? Deus abençoe sua vida. Mais uma vez a Vitória, que é sempre bom te ver aqui com a gente, louvando e adorando ao Senhor. Todos os irmãos. Então que por esse louvor nós podemos fechar esse dia, iniciar nossa semana abençoada em nome de Jesus. Amém? Não posso esquecer também não. O irmão Elias faz assim, ó, é sempre bom ter você por aqui, Deus abençoe. O Lick é a Maria de casa, né? Não tem como. Eu tô tentando convencer ainda. O dia nós chega nesses corações aí. É sempre bom essa participação de vocês aqui com a gente. Dê, você quer reforçar? O momento da oferta. Quem não ofertou ainda, pode participar agora, durante esse louvor, amém? Sei que estás aqui, Senhor.
te agradecemos mais uma vez por esse momento, Senhor, de louvor e adoração. Que essas ofertas que foram, Senhor, colocadas aqui nesse altar sejam para servir a sua obra, seja para o engrandecimento da sua glória, para que todos os dias, Pai, essa oferta também possa ser uma semente plantada e que possa frutificar. Senhor, que a semana de cada um seja uma bênção, que a semana de cada um seja vitoriosa, que cada um possa voltar, Senhor, na semana que vem com muita alegria no coração e que possa trazer outras pessoas também, que outras pessoas possam sentir a sua presença e a necessidade de estar contigo, Senhor. Em nome de Senhor Jesus, amém. Que a semana de cada um seja abençoada, em nome de Jesus, amém.